Acabaram de ser divulgados os resultados mais recentes das pesquisas de intenção de votos, os últimos antes do segundo turno. E eu sugiro que você aperte os seus cintos, porque a disputa de amanhã vai ser apertadíssima entre Lula e Bolsonaro, porque ambos estão em um empate técnico em praticamente todos os institutos. Tudo bem que essa pesquisa ainda não contemplou o debate, então vai ser uma votação tensa amanhã. Na sua opinião, quem vai vencer? Lula ou Bolsonaro? Deixe o seu like se você quer a derrota de Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E amanhã faremos a cobertura aqui no canal a partir das 5h30 até o resultado final da apuração. E eu quero conversar com você sobre os resultados do Datafolha. Temos Datafolha, IPEC e também a pesquisa Quest, todos eles divulgados agora há pouco. No Datafolha, Lula tem 52% das intenções de votos nos votos válidos e o Bolsonaro tem 48%. Houve uma pequena oscilação dentro da margem de erro, como já era esperado que algo desse tipo pudesse acontecer, com relação à pesquisa que foi divulgada na quinta-feira. O Lula na pesquisa de quinta tinha 53% dos votos válidos, agora tem 52%. E o Bolsonaro tinha 47% e agora tem 48%, voltando ao patamar da última semana. Bolsonaro ele conseguiu crescer 1% nos votos totais e o Lula se manteve estável com 49%. Lula se manteve muito resiliente em cima do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não conseguiu crescer sobre os votos do Lula em nenhum momento. Bolsonaro conseguiu crescer em cima de votos dos indecisos. Então, ao que tudo se indica, a vitória de Bolsonaro ainda é algo muito difícil, porque ele precisa crescer sobre os votos do Lula e no Datafolha não há essa indicação. Os dados da pesquisa Quest, eles são parecidos com os dados do Datafolha e um empate técnico nos resultados ajustados da Quest. Porque a Quest ela pega os resultados dos votos totais, os votos válidos, melhor dizendo, e faz um ajuste ali para contemplar as abstenções. E nesse resultado que já contempla as abstenções, Lula tem 51% dos votos válidos e o Bolsonaro tem 49% dos votos válidos, ou seja, também um empate dentro da margem de erro. E é mais ou menos esse resultado aí que eu estou imaginando que vai acontecer amanhã. Candidatos entre 51% e 49%. Algo muito apertado de arrepiar, parecido com o que foi o resultado da disputa de 2014 entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Os dados, tanto da Quest quanto do Datafolha, foram coletados entre ontem, sexta-feira, e hoje, sábado. E isso explica também o motivo do IPEC ter dado um resultado mais conservador. O resultado do IPEC apresenta Lula com 54% dos votos válidos e o Bolsonaro com 46%. Tá? Então, o mesmo resultado do início da semana, do início da segunda-feira. Só que os resultados do IPEC, os dados começaram a ser coletados no dia 23. Então os dados começaram a ser coletados no dia 23 e foram finalizados agora no sábado, dia 29. Então o horizonte de tempo de coleta foi muito amplo, na minha opinião, e é claro que isso acaba provocando algum tipo de defasagem, porque a população ela muda as suas intenções de votos, ainda mais numa disputa como essa, de um dia para o outro. Então o IPEC, como ele teve um espaçamento de tempo maior para a coleta de dados, esses resultados devem estar defasados. E essa situação de um instituto mostra isso, o outro mostra aquilo, acaba acontecendo por conta das diferenças metodológicas que cada instituto acaba utilizando, tanto para coletar os dados, quanto para o tempo da coleta de dados e as amostras. Então essas oscilações, elas são normais. E o que nós temos que avaliar não são os números de cada instituto, mas a tendência. Então mesmo naquele instituto que tem um período mais longo, aqueles que têm um período mais curto, a distância do Lula para o Bolsonaro permanece ali mais ou menos estável, com oscilações na margem de erro. Há uma quantidade grande de pessoas que já definiram os seus votos, isso todos os institutos mostram, e para o Bolsonaro conseguir vencer, ele precisa crescer em cima dos votos do Lula, o que não está acontecendo, e naqueles institutos que mostram isso, não é no ritmo que deveria ser. A boca do jacaré vai fechar uma hora e vai se inverter, resta saber se vai ser amanhã ou depois. E algo muito importante, nenhuma pesquisa conseguiu contemplar a totalidade dos impactos do debate. O debate terminou ontem à noite, por volta da meia-noite, então muitos dados já tiveram sido coletados na sexta-feira
E hoje ainda tem toda a repercussão no debate, então nós saberíamos ou vamos saber melhor os impactos do debate a partir de amanhã com a apuração das urnas. Você está tenso com esses resultados? Coloque nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E tudo indica mesmo que vai ser uma disputa bem apertada, como nós já estávamos prevendo que acabaria sendo. Muito possível que a virada do Lula, que é o que tudo indica irá ocorrer, vai acontecer entre ali 85%, 90%, talvez até um pouco mais. Amanhã vai ser teste para cardíaco, como o Galvão Bueno gosta de dizer. E nós faremos toda a cobertura aqui no canal a partir das 5h30 da tarde e vamos encerrar depois das 8 horas com a apuração final. Então esteja preparado para fortes emoções, porque o país está dividido, pessoal. Essa é uma divisão clara entre pessoas que ganham mais, pessoas que ganham menos, uma ideologia de esquerda, uma ideologia de direita, pessoas que tiveram fracassos na sua vida ao longo desses últimos anos de governo, que viram em Bolsonaro alguém que é de fato um líder religioso, espiritual, a ascensão desse movimento político-religioso que é o bolsonarismo, e tudo isso faz ocorrer essa divisão do nosso país e esse funilamento na disputa final. Mas existem elementos que vão pesar até amanhã. O principal deles é o debate da Globo. O debate da Globo houve um massacre total por parte do Lula em cima do Bolsonaro. Bolsonaro foi mal no debate. Ele não quis levar o Carluccio, não levou o Carluccio, foi um erro absurdo. O Carluccio ficou monitorando as redes sociais e isso provocou aí, o Bolsonaro ficou completamente perdido no primeiro bloco do debate, que é o bloco mais importante, que é o filé mignon da audiência. Bolsonaro foi acossado sobre temas como o salário mínimo, tropeçou, estava muito mal, inclusive tropeçou nas próprias pernas, quase caiu em um determinado momento do debate. Ficou segurando um papel, não se mostrou com uma postura de um estadista. E pode ser por isso que, segundo dados da pesquisa Quest, Bolsonaro ele acaba tendo mais intenções de votos daqueles que querem evitar a volta do PT do que a permanência dele no cargo. Meus comentários do debate, link aqui no card. O segundo fator, que é importante, mas que já perdeu um pouquinho da força, mas continua sendo importante, é o fator Paulo Guedes. Guedes é o grande responsável por essa situação do Bolsonaro em função do vazamento dos seus planos de governo, dos seus planos futuros para não dar aumento real no salário mínimo, para reduzir o valor do salário mínimo e também das aposentadorias. Fora a tentativa de criar uma nova CPMF dentro da campanha de Bolsonaro, corre ali dentro que o grande culpado é o Paulo Guedes. O nome dele está muito mal falado. O fator Paulo Guedes já foi apresentado na semana anterior e veio decantando ao longo dessa semana, mas claro, causa um impacto. E por fim, o caso do Roberto Jefferson, que faz uma semana que aconteceu. O fato do Roberto Jefferson, ele modificou uma tendência apresentado pelo Datafolha, porque o Bolsonaro vinha numa crescente, depois ele deu uma queda e voltou a crescer agora 2 dias depois do resultado anterior do Datafolha. O caso Roberto Jefferson é um caso que abala, mas como nós falamos, logo depois que o caso do Roberto Jefferson aconteceu, pelo fato das oscilações elas acontecerem dentro da margem de erro, não teria como nós avaliarmos direito o episódio do Roberto Jefferson. E nós teríamos um voo sem aparelhos, sem ajuda de aparelhos, até o resultado final da disputa, até o resultado final da votação. Bolsonaro também conseguiu abafar esse caso do Roberto Jefferson com toda aquela história do TSE, aquela história mentirosa e fajuta. Então o que nós temos hoje, pessoal? Uma disputa muito apertada, o que tende a ser uma disputa de fato muito apertada, nós já sabíamos que isso iria acontecer desde o início, porque lá nos Estados Unidos, Donald Trump teve a maior votação, a segunda maior votação da história dos Estados Unidos. Ficou atrás somente do Joe Biden. Vai ser apertado aqui, como foi nos Estados Unidos.